Como de costume, o diabo estava pensando em planos que poderia elaborar para piorar a situação da criação de Deus. Ele pensou em um plano onde não precisaria de muito esforço para que as pessoas fossem para o inferno, onde elas próprias se jogassem do abismo. A primeira coisa que ele pensou: preciso injetar medo nas pessoas, porque o medo contradiz a fé. Em segundo lugar, preciso desmotivá-las quanto ao assunto igreja, porque se fortalecem uns aos outros e criam mais resistência a mim, exercendo o fruto do Espírito. Preciso de criar motivos de polarização, onde haja desrespeito, intolerância, militância de grupos extremistas, para que o ódio reine entre eles. O diabo precisou apenas de potencializar, em meio à pandemia, uma matéria de interesse atual. Inseriu a monofobia. Monofobia é o medo irracional de estar sem celular ou aparelhos eletrônicos no geral. Ela está relacionada ao vício em outras tecnologias, como computadores e videogames. Ou seja, quanto maior a dependência digital, maior a fobia. Hoje em dia, as pessoas têm mais medo de ficar sem a tecnologia do que ficar sem se relacionar com as pessoas. Isso mesmo, somos seres biopsicossocioespiritual e precisamos de nos relacionarmos em sociedade de forma física e espiritual, não apenas virtualmente. Percebemos que a maioria de nós não estamos preparados para o desenvolvimento tecnológico. A pandemia fez com que a igreja se envolvesse mais com a tecnologia do que com Cristo, que se acostumassem com o distanciamento e esfriamento das melhores sensações que temos, ou seja, o abraço, o aperto de mão, o beijo, o colo, quando nós mais precisamos, naquela hora de consolo entre os outros. Sim, estamos nos acostumando ao que chamamos de novo normal. Não podemos dizer que os meios virtuais suprem totalmente essa falta. Por sermos seres físicos, há coisas que não podemos fazer à distância. Não podemos experimentar todas as coisas do culto quando estamos sozinhos. Não expressamos nossa alegria em louvores a uma só voz. Não batizamos virtualmente, não partilhamos do pão da ceia. Sobre a ceia, podemos dizer acertadamente que não podemos partilhar da ceia virtualmente, porque o sinal do sacramento não reside somente nos elementos, ou seja, no pão e no vinho, mas inclusive na refeição compartilhada. Exatamente o que não acontece quando estamos separados. Por isso, estamos em tempo de lamento, no qual não participamos da ceia, embora ansiamos o dia de tê-la de volta. O coronavírus é apenas um lembrete de que o pecado trouxe barreiras sociais, resultando em desajustes em nossa sociabilização. E esses desajustes nos produzem inveja, ira e irresponsabilidade. Também a idolatria de relacionamentos. Que relacionamentos? Relacionamentos como namoro, como no trabalho, como na família. E ainda por cima vem a falta de satisfação nessas relações, o descontentamento. Pecado é muito maior do que o coronavírus e ele tem nos afetado socialmente desde a queda. Por isso a nossa redenção tem um elemento social.
Cristo quebrou as barreiras sociais objetivamente, conforme em Efésios 2, do 14 ao 16, ele tornou possível que fôssemos feitos um só povo, uma só nação, um só corpo sob o mesmo cabeça. Ainda que a presença física de Cristo esteja temporariamente suspensa, estamos unidos a Ele pelo Espírito, e é tal o Espírito que promove a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Por isso a igreja, desde a patrística, tem sido chamada de comunhão dos santos. Fobias, desmotivações em prosseguir na sua fé e polarização que provoca maus sentimentos são inimigos e não seus aliados. Então, deixe o amor prevalecer em sua vida. Ame as pessoas acima das coisas e Deus acima de tudo. Deus te abençoe.